Paz do Senhor, bom dia com o Espírito Santo. Aqui quem vos fala é a missionária Simone. Estamos no segundo dia do propósito, o Deus do impossível. Ontem estivemos aqui com a mensagem Lucas 1:37. Porém, é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Tudo é possível a Deus. Nós servimos um Deus do impossível. Sei que muitos irmãos estão dormindo. Daqui a pouco, aleluia, o povo de Deus está entrando aí nas redes sociais. E hoje nós estamos nesse segundo propósito e cremos no poder do nosso Deus. E já recebemos resposta do propósito de ontem. Deus já respondeu algumas causas, principalmente para mim. Deus ontem falou que estava respondendo. E graças a Deus eu respondi, né? Recebi 2 bênçãos ontem para a glória de Deus. De causas bem difíceis que eu precisava de resposta e o Senhor nos deu. Jesus continua sendo o mesmo, meus queridos. Jesus não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Precisamos crer, confiar, né, no Deus que servimos. Servimos um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que responde ao clamor de um servo, de uma serva. E louvado seja o nome do nosso Deus. Nesta manhã, que o Espírito Santo visite a sua casa, visite a sua família, seus filhos. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que têm estado conosco nesse canal de bênção, né? Nessa live. Peço a vocês que façam inscrição lá no nosso canal. Depois eu vou deixar o link para vocês estarem entrando no YouTube, tá? Missionária Simone Noronha Souza, entra lá. E faça a inscrição, nos ajude para que nós possamos esse ano, em julho, transmitir o seminário de psicologia pelo YouTube. Mas aí a gente precisa de pessoas, né, inscritos para a gente poder validar essa página. Nos ajude, ainda tem muito a ser feito, a gente ainda está meio leigo nas coisas de tecnologia, mas ao tempo nós vamos acertando e Deus vai direcionando e abençoando. Convido você também para estar conosco quarta-feira num poderoso culto de tarde de libertação na rua Santo Ivo, 190, Jardim Piraporinha. Essa quarta vai estar conosco Dreia, pastor André Dreias, vai estar trazendo uma palavra poderosa ao meu e teu coração. Esteja conosco e traga mais um com você. Vamos estar ali a partir de meio-dia, nós já estamos ali orando até as 3 da tarde. O culto se inicia às 3 horas e você é o nosso convidado especial. Se você gosta de orar, se você sabe o que é o poder da oração, eu te convido a estar conosco ali ao meio-dia. Temos ciclo de oração nas terças-feiras, das 7h30 a meio-dia. Das 7h30 às 9h, o ciclo de oração. Das 9h a meio-dia, consagração. E você também é o nosso convidado especial. Quinta-feira, das 7h30 às 9h. E na sexta-feira, um poderoso culto de oração à noite, das 19 horas até as 9 da noite, às 21 horas. Você também é o nosso convidado. Culto público, né? Terças-feira à noite, tem um culto abençoado também. A partir das 7h30, o culto se inicia. Temos uma escola bíblica dominical aos domingos, das 8h30 às 10h. Vem aprender a palavra de Deus. E o culto no domingo começa às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a sua vida. Quero orar nessa manhã pelas causas impossíveis.
Eu estava com causas impossíveis e graças a Deus, uma parte delas o Senhor nos respondeu essa semana, esses dias que eu estou fazendo as lives. O Senhor nos deu vitória grande, irmãos já estão nos ligando também, falando, contando, né, do agir do Senhor na vida dos familiares. E cremos, né, que nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para mim se torna possível a você, se torna possível aquele que crê. Quero orar em nome de Jesus. Aqui quem vos fala, missionária Simone Noronha. Bom dia com o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida nesta manhã de sábado e louvado seja o nome do Senhor. Vamos contemplar os milagres, as maravilhas que o Senhor tem para com as nossas vidas. Jesus vai continuar sendo o mesmo e o nome dele será glorificado. Ele virá em alaridos e toques de trombeta com seus anjos, seu exército, para arrebatar uma igreja dentro de uma igreja. Ele vem buscar um povo fiel, um povo que não vai se corromper aos regimes e ao pecado do mundo, mas um povo que vai preservar a sã doutrina, vai guardar a sua palavra no coração e vai continuar vivendo e obedecendo às leis do Senhor. E nós estamos aí para, em nome de Jesus, naquele dia, nós possamos, irmãos, ouvir essa trombeta e sermos arrebatados desse mundo para viver as promessas que Deus e Yahvé tem para com o seu povo. Em nome de Jesus, quero orar com você hoje. Vamos orar em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque de ti é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos no segundo dia, ó Deus grande, Deus soberano, Deus exaltado, Deus tremendo. Nós estamos nesse segundo dia de propósito, Deus do impossível. Sabemos que o Senhor é o Deus que faz coisas grandes para aquele que clama, porque no livro de Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Cremos, Senhor, no teu poder, nas tuas maravilhas. O Senhor diz que aquele que crê verás a tua glória. Ore maché anaracia. Eu te convido, ó Pai, para entrar nos lares nesta manhã, para ouvir o clamor do teu povo, para perdoar os pecados dos teus filhos, para que o teu nome nesta terra seja glorificado. Ó Pai, eu apresento esse mundo, essa nação, eu apresento, Pai, os regimes políticos, os regimes de leis. Pai, visita nessa manhã a liderança desse país, a liderança desse mundo, as leis corruptas, Senhor, as injustiças que muitos estão sofrendo. Ó Pai, que nesta manhã o Senhor possa fazer grandes coisas na vida daquele que teme. Ó Pai, que o Senhor venha responder, aleluia, clamor nesta manhã. Ó Pai, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem feito coisas grandes na minha vida. E eu quero te louvar, Pai. Eu quero te engrandecer, Pai. Eu quero bendizer o teu nome para sempre, todos os dias, Pai. Eu quero acordar, olhar para o céu e te adorar e saber que há um Deus lá que está velando por nós aqui, que está ouvindo a oração dos teus filhos. Estende as tuas mãos agora para este lar. Estende a tua mão para esta filha, para este filho, que vai buscar a tua face, que vai adorar o teu nome, que vai glorificar o teu espírito. Ó Recamacheia, nesta manhã de oração, papai, tudo está no controle e creio, meu Pai, que o agir é teu, o trabalhar é teu, o milagre é teu. Ah, Senhor, nós queremos te honrar todos os dias, saber que o Senhor há de ser Munahashai, glorificado, bendito por cada vida, por cada pessoa. Pai, que nesta manhã
O teu nome seja bendito nas nações, bendito entre os povos, bendito entre os gentios, bendito entre aqueles, Labrachai, que não conhecem o Senhor. Papai, alcança nações, alcança países, alcança vidas através dessa live, através da tua palavra. Pessoas venham se converter, pessoas venham, aleluia, abrir o coração para a tua obra, abrir o coração para a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha jogar por terra as calúnias, os levante, as perseguições e tudo aquilo que não provém de ti. Pai, o Senhor me deu essa palavra ontem de madrugada e o Senhor, Pai, venha nos dar nesta manhã resposta. Pai, que o Senhor venha falar de maneira especial, de maneira sobrenatural. Ó Espírito Santo, que caia por terra toda fúria, todo embaraço, toda língua felina, toda língua maldita, toda palavra ociosa, tudo aquilo que não provém de ti. Ó Rei da Glória, vem nesta manhã abrir o céu, abrir, meu Pai, o entendimento do teu povo, todas as astúcias do maligno, todo o levante do diabo nesta manhã, venha cair por terra no nome de Jesus. Ó Pai, somos falhos, pecadores, mas o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas. Senhor, que tu venha abrir o céu, que tu venha mostrar a tua glória, que tu venha falar aos corações e o teu nome seja glorificado, meu Pai. Venha repreender os demônios, venha repreender as forças ocultas que tem tentado abater a tua filha, o teu filho, que tem tentado tirar do centro e da vontade de Deus. Vem nesta manhã, Espírito Santo, com Derecamachai, abrir os tesouros mais profundos nesta manhã, revelar o mais profundo do Etecamacheia. Vem nesta manhã revelar as coisas que o homem não ouve, que o homem não fala para o homem, mas aquilo que o Espírito ouve, aquilo que o Espírito contempla. Ó Pai, nesta manhã cura as doenças, cura as enfermidades, visita, meu Pai, a nossa irmã Lourdes, esposa do pastor Afonso, a irmã Lourdes Tanásio, meu Pai, a irmã Cida, que estão, Pai, numa causa que só o Senhor tem o poder de resolver. Se é da tua vontade curar, se é da tua vontade levantar para a glória de teu nome. Não esqueça, meu Pai, das tuas filhas nessa manhã. A irmã Nessiane, meu Pai, que saiu daquela hospital. Deus, o Senhor ouviu, aleluia, a oração. Louvado seja Deus do teu povo. Ó, meu Pai, estende a tua mão nesta manhã. Joga por terra, Pai, tudo aquilo que tem vindo para afrontar, para tirar do foco, para tirar, meu Pai, Orecamacheia, para tirar, meu Pai, aleluia, da sua vontade. Mas nesta manhã, visita os enfermos, Senhor, aqueles que precisam, Pai, do socorro do Senhor. Ó Espírito Santo, lá da irmã Simone, vai de encontro à mãezinha dela que está no leito. Meu Pai, faz a sua obra, completa essa obra, meu Pai. O agir é teu, levanta o teu povo, levanta a tua serva. Pai, faz o teu querer nessa casa, renova as suas forças, levanta a irmã Simone, dá graça, dá ânimo para ela. Envia o teu anjo de guerra, repreenda Aracamachai, o inimigo, repreenda Aramachai, o adversário de sua alma. Pai, quantas famílias estão gemendo, quantas famílias estão chorando nos leitos dos seus familiares, mas nesta manhã tu és o Deus do consolo, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo opera, o Deus que levanta os caídos, o Deus que fecha a boca do leão, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz mulher estéril gerar, o Deus que restaura lares, levanta colunas de fogo. Meu Pai, nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, vai fortalecendo, vai edificando famílias, vai edificando casas, vai julgando
causas difíceis, ó Senhor, aqueles que não têm força mais para guerrear. Meu Pai, guerrei essa causa nesta manhã. Ó Espírito de Deus, eu rogo a Ti, eu sou pequena, mas o Senhor é grande. Nós não podemos, mas o Senhor tudo, ó, pode, porque todo poder, ó Pai, foi entregue em Tuas mãos. Contempla cada lar, cada vida que vai entrar, Pai, por essa live, que vai estar ouvindo a pregação de hoje, que a palavra entre nos corações, que a palavra penetre na alma. Oh, recamaséria, vem neste quemenácia, vem derramar do Teu Shekinah em cada coração, vem nesta manhã sobre a minha vida. Tudo que falar nessa live seja unicamente, exclusivamente o Senhor. Teu nome seja glorificado, Teu nome seja exaltado. Ó Pai, socorre o pastor Alacacheia, socorre a irmã Eliane, socorre o Decai, o Isaac, socorre essa família. Faz o impossível, meu Pai. Ah, Menecai, Tu és o Deus da verdade. Julga as causas do Teu povo, julga as causas dos inocentes, julga as causas dos injustiçados. Oh, Decamachai, entra agora abrindo porta de emprego nesta manhã para aquele que está desempregado, para aquele que está passando no processo de seleção. Abre as portas, Pai, põe Teu povo também em lugares de exaltação, para aquele que teme ao Teu nome, para aquele que glorifica o Teu nome. Pai, visita os empresários nesta manhã, visita, meu Pai, as lojas, os mercados dos Teus filhos que consagraram ao Senhor, dá prosperidade, abençoa, Pai, a vida de cada irmão e cada irmã nesta manhã. Toma o projeto A Viva Comunidade, o pastor André Dreis, da Vitória ali naquela ONG, meu Pai, tira todos os embaraços, Teu nome seja glorificado naquele lugar. A honra é para o Senhor, o agir é para o Senhor. Abençoa ali a casa Cairós, aqueles meninos, Pai, liberta, transforma, abençoa aquele pastor que está na frente, toma a vida dele em Tuas mãos. Teu nome, Decamachai, seja glorificado em cada obra. Senhor, a minha viagem para a Amazônia, a minha viagem para BH nesse mês de março, toma a minha vida, vai diante de mim, Pai, quebrando os ferrolhos de ferro, rompendo as cadeias. Prepara, meu Pai, eu quero Te agradecer por tudo, Senhor, que Tu tem a fazer pela minha vida. Continua abençoando o meu caminho, continua abençoando a minha casa, continua abençoando o meu filho, a qual o Senhor respondeu para ele ontem. Ontem, quando eu terminei a live, a resposta chegou. Meu Pai, obrigado, porque o Senhor não tem deixado de ouvir o nosso clamor, mesmo sendo pecadora, mesmo sendo falha, mas o Senhor é fiel. Continua, Pai, abençoando esse trabalho, esse projeto, essa live, chegue aos 4 cantos da terra. Teu nome seja glorificado, Teu nome seja exaltado, e para todos sempre, Pai, a glória e a honra é para o Senhor. E fica conosco e abençoa, aleluia, esta manhã, em o nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Quero saudar nesta manhã os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui quem vos fala, missionária Simone Noronha. Estamos aqui para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Quero partilhar uma palavra de Deus ao meu e o teu coração nesta manhã. Eu estava orando pela madrugada e perguntei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que nós ministramos amanhã? E aí o Senhor falou para mim aqui, 1 Samuel 17, versículo 48. Louvado seja Deus. Quero partilhar com você esta palavra. 1 Samuel, eu quero ler o versículo 46, 47 e 48, que diz assim. 1 Samuel 17, 46, 47 e 48. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e ferir-te-á, e tirarei a cabeça
e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor não salva com espada, com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi, correu, combateu, a encontrar-se com o gigante. Vou ler mais o 49. E Davi colocou a mão no alfoge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, feriu, matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha que coisa linda, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Hoje, e saberá hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos, hoje mesmo, e saberá toda essa congregação que o Senhor não salva com espada nem lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Uma mensagem muito conhecida, louvado seja Deus, mas que o Senhor tem uma palavra de vitória para mim e para você. Nós estamos na campanha o Deus do impossível. Ao olhar humano era impossível vencer aquele gigante de 3 metros. Mas Davi estava com o Deus do impossível. Davi tinha certeza quem era o Deus que ele estava servindo. Davi não tinha dúvida de que o Senhor o daria nas suas mãos aquele inimigo. E um pouquinho mais na frente, lá no capítulo 17, lá no início, os filisteus estão se ajuntando no arraial para guerrear contra Israel. E eles se acampam no vale de Socó e no vale de Azeca, nos termos de Damim. Os filisteus sempre foram um inimigo muito feroz na vida de Israel. E neste tempo, quem está governando o povo é Saul, o rei escolhido pelo povo. Agora o povo não é mais governado por, aleluia, Deus, no governo teocrático. Não. Agora é um governo monárquico. Agora o povo é governado pelo homem. O povo rejeitou o Senhor, porque queriam ser como os outros povos, governados como os outros povos. E o Senhor deixou na lei de Moisés, em Levíticos, Êxodo, onde vai falar, não sejais como este povo, não façais como esses povos fazem. Agora o povo rejeita o governo de Deus para estar no governo monárquico, no governo do homem. E Saul está agora governando o povo. Mas Deus já o havia rejeitado. Deus já não estava mais com Saul, porque Saul não respeitou as leis do Senhor. Saul deixou que a soberba tomasse conta do seu coração. Então Deus o rejeitou. Quando Samuel, através de Deus, dá uma mensagem para que ele destrua os amalequitas, lá no capítulo 16, Saul não obedece os mandamentos e as leis do Senhor. E Deus mandou que ele extinguisse os amalequitas e ele não ouviu. Ele não matou, aleluia, o rei dos amalequitas. Ele trouxe espólios da terra dos inimigos. E o Senhor disse, exterminai a todos, não deixar criança nem animais. E ele não obedeceu. E quando Samuel chega, Samuel pergunta, obedeceste, Saul, que Deus te ordenou? Sim, Samuel,
Eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Aí ele fala, mas que rugido de mugido de ovelhas são esses que eu estou ouvindo? Saul, não, é que eu trouxe os espólios, eu trouxe para sacrificar ao Senhor o melhor do rebanho. Eu trouxe também o rei para que seja nosso escravo, nosso inimigo. E Samuel diz, Saul, Saul, por que não obedeceste à voz do Senhor? Agora Deus rejeitou você, vai dar o trono a um melhor do que você. Aleluia. E ali Samuel disse, não é melhor obedecer do que sacrificar? Porque aquele que desobedece é pior do que feitiçaria. Louvado seja Deus. Irmão, o segredo nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. O segredo nesta manhã, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a voz do Senhor. Se você quer ser abençoado nesse mundo, se você quer ser cheio do Senhor, se você quer ver a bênção do Senhor entrar na sua casa, lá em Deuteronômio 28, primeiro diz, ou se você ouvir a voz do Senhor, guardar os seus mandamentos e obedecer, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Aleluia! As bênçãos do Senhor te alcançarão. O segredo nesta manhã é obedecer. É saber, aleluia, que quando Deus, ele nos ordena algo, aleluia, devemos obedecer a sua voz, guardar a sua palavra, temer o seu nome. Oh, recamassúbria, Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelos homens, mas aquilo que é escolhido pelos homens não prevalece. Davi nunca tocou em Saul, mesmo Saul perseguindo Davi a vida inteira. Mesmo Davi fazendo tantas maravilhas, guardando, abençoando a vida de Saul, sendo perseguido, aleluia, Davi nunca tocou em Davi, em Saul. Ele sempre dizia, longe de mim, tocar no ungido do Deus vivo. Quantos estão tocando, aleluia, nos ungidos de Deus? Quantos tocam na Cachévia, na Araçúbia? Mas a Bíblia diz que Davi dizia longe de mim, porque Davi sabia que o Deus de Israel era um Deus justo, um Deus de justiça, um Deus que não se detém, aleluia, pela injustiça dos homens. Oh, rebachai, Deus, ele é o Deus que abate, mas é o Deus que exalta aquele que é humilhado. E aquele que se humilha na presença do Senhor. Agora o inimigo, eles estão reunidos em Socó, aleluia, e no meio do exército dos filisteus há um Anaquim chamado Golias. Ele era um gigante. E a Bíblia diz que esse homem era guerreiro. Aleluia, e ele tinha 3 metros, quase 3 metros de altura. Trazia uma couraça, uma armadura que pesava quase, aleluia, 7 quilos aproximadamente. E ele descia com os filisteus e oprimia, aleluia, a Israel com palavras. E ele dizia, não tem ninguém aí? Aleluia! Ó Saul, escolhe dentre um de vocês para que desça e que possa lutar comigo. E se vocês me ferirem, e se vocês vencerem, então nós seremos, filisteus, seremos seus escravos. Nós vamos te servir. Mas se o teu homem morrer pela minha espada, vocês se tornarão os nossos escravos. E assim, quando Saul ouviu o filisteu falando essas palavras, Saul temeu, Saul se espantou, Saul ficou muito atemorizado e se encurvou nas penhas com os soldados. Aquele que era para dar exemplo, agora está recluso, com medo,
do gigante. E por dias, Golias descia e afrontava Israel. Oh, Remanai! Afrontava o Deus do impossível. O Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar. O Deus que fez sinais na terra do Egito. O Deus que, após a morte do seu grande profeta, o seu grande líder, na terra que era Moisés, levantou a Josué com os mesmos prodígios, com as maravilhas. Josué foi um dos grandes estrategistas de guerra, porque Israel era escravo. Israel não sabia lutar, mas através da vida de Josué, Josué preparou Israel para ser um dos maiores exércitos que existiu. Oh, Ramachai, oh, Narábia, porque não era governado apenas pelo Josué, mas primeiramente pelo Senhor, o Senhor da guerra. Eles iam chamar o Senhor da guerra, aquele que peleja pelo seu povo. Agora, aleluia, estamos em outro tempo. Davi é um menino e Saul é o rei escolhido pelo povo. Ora machore kamanai, dekebiasai. O pai de Davi está avançado em idade. Jessé está avançado. E os seus filhos mais velhos, Abinadab, Eliabe e Samar, fazem parte do exército de Israel. E eles estão com o rei Saul. Oh, aleluia! A Bíblia diz, Alabachonarai, que Davi está no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi era desprezado pela família, porque Davi tinha uma aparência diferente. Davi era ruivo. Davi era mirrado, ou seja, um menino magro, sem aparência. E ele está no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. E após Deus rejeitar Saul, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel. Vai na casa de Jessé. Lá está o homem segundo o meu coração, a quem eu escolho para governar Israel, para governar o meu povo. E a Bíblia diz que Samuel, temendo, disse, mas Senhor, Saul ainda é rei, e se ele souber que eu vou ungir outro rei, ele vai me matar. E Deus dá uma estratégia para Samuel e diz, vai como sacerdote fazer o sacrifício. Não vai, Aramachai, vai na paz e não no tempos de guerra. Oh, aleluia! E Samuel vai e chega até a casa de Jessé e diz, é de paz ou é de guerra? Alabachai. Samuel diz, é de paz. Eu vim sacrificar e abençoar a sua casa, a sua família. E quando, aleluia, Samuel entra na casa de Jessé, louvado seja o seu nome, Jesus. Ele vê Eliabe, ele vê Abinadab, ele vê Samar, e ele vê homens bonitos, de aparência formosa, e aos olhos de Samuel ele diz, este é o seu escolhido. Deus olha e diz, não, Samuel, não é esse. E passou-se os 7 filhos de Jessé, porque ele tinha 8 com Davi. Era 8 filhos. E os 7 filhos estavam à mesa, reunidos naquele dia para comer, para receber a mensagem de Deus. Mas Davi estava lá no campo, esquecido pela família. Mas Deus, eu quero abrir um parênteses aqui para você. Deus não esquece aquele que ele tem propósito. Deus não esquece aquele que tem chamado. Deus não esquece daquele que tem promessa. Labá, xereme, canás.
Porque Deus, ele vai na contramão do homem. Ele não faz como o homem quer. Ele não escolhe do jeito que o homem determina. Mas o Senhor, leva sóbria. Ele predestina pessoas na terra para um propósito. Aleluia! Eu provo para você no livro de 1 Jeremias, no 1º capítulo. Deus escolhe, Deus predestina pessoas no mundo antes de nascer. Alebacheia! Porque Deus fala em Jeremias, antes que você pensasse em existir, ó Jeremias, no ventre de tua mãe, eu já tinha te escolhido. E as nações eu te dei por profeta. Oramassube de Révia. Dei canai. Porque Deus é onisciente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Onisciente. Porque antes de eu e você pensar ou falar, Deus já sabe de todas as coisas. E quando passou todos os filhos de Jessé, Samuel disse, Senhor, e agora? Já passou todos os filhos. E Deus, Samuel, pergunte se não há outro. Quando ele disse para Jessé, não tem outro filho? Jessé disse, tem um pequenininho lá, que está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas. É o menor da casa. Ele está lá. Samuel disse, manda chamá-lo. E ninguém vai comer, ninguém vai sentar na mesa até que ele chegue. Até que ele esteja neste banquete. Oremacheia. Decamalassúbria. Quantas coisas o Senhor já fez na minha vida e na sua. Quantas vezes o Senhor parou a mesa do escárnio por amor à minha vida e à tua vida. Quantas vezes o Senhor nos colocou a sentar em mesas para nos dar honra e o nome dele ser honrado. Quantas vezes, aleluia, o Senhor lembrou-se de mim, de você no tempo de guerra, no tempo da batalha. A gente vai esquecendo dos benefícios que o Senhor faz para com as nossas vidas, para com a nossa casa, para com a nossa família. Nós vamos esquecendo como Israel. 40 anos Israel andou no deserto, porque Israel era rebelde, de coração duro, de cerviz dura. E Deus provando o seu povo no deserto. Quantas vezes Israel desobedecia às leis do Senhor e Deus permitia que o inimigo oprimisse Israel. E que o inimigo vinha e destruía tudo que Israel plantava. Deus deixava o inimigo escravizar Israel, porque Israel era rebelde, Israel não respeitava, não obedecia, não queria seguir as ordens do Senhor. E muitas das vezes Deus se retirava de Israel, e quando Deus se retirava de Israel, o inimigo prevalecia contra Israel. Oh, Ramasse, canta Lamahai. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o chamado de Deus, obedeça a palavra, a voz do Senhor. E você verá um tempo diferente na tua vida, na tua família, na tua casa. Ora, Machai. Deus enviou o profeta dentro de uma casa de 8 pessoas, 8 homens, 8 filhos. 7 era arrogante. Uma família que excluía, porque o Davi era de aparência estranha.
Davi era diferente dos seus irmãos. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, os filhos, Labrashi Komanaia. Para Deus, todos são iguais perante os seus olhos. Deus, ele tem prazer em abençoar o teu povo. Ele tem prazer de responder orações. Ele tem prazer de fazer milagre para aquele que nele crê. Porque aquele que obedece não tem a perder, só tem a ganhar. Eu sou mãe, você é pai. E quando nossos filhos nos obedecem, e que são filhos obedientes, filhos que respeitam, como nos alegramos em ver quando nossos filhos respondem de acordo com os nossos ensinamentos. Como é gratificante um filho que respeita o pai e a mãe, e respeita as pessoas à sua volta. Nós, pais carnais, nos alegramos. Imagine o pai lá do céu, quando nós obedecemos a sua palavra, quando guardamos os seus mandamentos e procuramos aplicar em nossas vidas. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Era Davi, filho obediente ao pai Jessé. Tudo que esse pai pedia para Davi, Davi fazia. Assim como José e Jacó. Davi sempre está lá no campo cuidando das ovelhas, sozinho. Mas ele não estava sozinho. Foi lá naquelas noites frias, naqueles dias de solidão, que Deus deu o Salmo 23 para Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-de-me me espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, Senhor, por amor de tua justiça. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque a tua vara, o teu cajado me consola. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias na minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foi ali naquele ambiente, naquele lugar, esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, rejeitado pela família, que o Senhor lembrou-se de Davi. Foi ali que Deus deu os salmos mais bonitos para Davi. E o Salmo 23, e Manafai Calabracheia, foi ali naquele momento de dor, de alma turbada, que Deus falou: eu sou o teu pastor, Davi, e nada te falta, porque eu estou com você, a minha presença te basta. Oh, Rabaxé, na Camanarassoria. Agora o Salmo 23 vai se cumprir naquela manhã de domingo. Imagino eu, de Quemanassúria. O Salmo 23 agora vai se cumprir na vida de Davi. E o Nefai, o pai manda chamar ele, e ele chega na casa. Todo mundo está na mesa sentado, mas o pequenininho não estava lá. De Camassuirehai. Davi não estava lá na mesa. Davi significa querido de Deus, amado por Deus. Davi era amado pelo Senhor. Oh, Remassé. Davi não estava na mesa. A mesa já estava preparada. Todo mundo estava sentado. Mas aí Davi chega na casa. E quando Davi chega na casa, leva cheia. O profeta se levanta e manda: dobre o seu joelho, Davi. E ele tira o chifre de azeite e derrama o óleo
da unção real, confirmando Davi, Erkemanai, confirmando Davi como rei escolhido por Deus. Unja minha cabeça com óleo, Senhor, e o meu cálice vai transbordar. Prepara a mesa na presença dos inimigos. Olha o Salmo 23 se cumprindo na vida de Davi. Lebachai, naquele dia Deus ungiu Davi rei. Samá, Eliabe, Abinadab estava ali todos contemplando Davi, recebendo a unção de rei. Deus escolhendo alguém improvável, alguém aos olhos humanos incapaz. Mas Deus, Ele pega as coisas pequenas desse mundo, meus irmãos, para confundir aquelas que dizem que são grandes. Sabe o mistério desta manhã? Decamachuriai, decai. Deus está separando pessoas nessa live. Rebendrecaua. A unção que está vindo vem do céu primeiro, depois do homem, porque primeiro Deus escolhe, primeiro Deus santifica, primeiro Deus capacita, necamanchoria. E se não tem a capacidade, Deus capacita no processo. Deus está abrindo a revelação para mim pela palavra. Deus vai separar pessoas neste camanore keminai. Deus está confirmando. Rementre a sábio comiente amanai. Deus vai dar um chão nova para alguém. Ai, chocomonori camaia. Deus está separando alguém para um chamado ministerial. Elemicanai, oshomonokenemi, narasi kamauene, nekauena. Já estou sentindo, Renia, a presença das decamone, relei do Espírito das divinas revelações neste camarrai. Nerimiko, shalamartika, neketiano, shalairika. Deus está dizendo, Renai, eu confirmo a tua unção. Heremi, Hashinaka, Nekomancha, não temas, Nehe, porque eu sou Herkanai. Quando eu escolho, Remendio, Narasi, quando eu escolho, Nagai, eu sou o Senhor. Sharayo, Hamariu, Dekamawe, Dekemide, Nekamacha, Nakayoraba, Shamana, Ndakamioteka. Quando eu escolho, ninguém reprova. Quando eu unjo, ninguém arranca o que eu dou. Nakayora, Nekamacho, Narai, Aichou, Hayasai, porque eu te escolhi, Amoricai, eu te separei, repassui, e a obra é minha, Herka, e o agir que onde cai, Rabandor que cai, onde cai, pode muitos te olhar, rebanar e dizer, quem é ela? Quem é ele? Rebas, não tem nada de atrativo, Necai, mas eu pego a minha presença, Necai, a minha graça, Necai, a minha honra, Decai, eu coloco sobre aqueles que eu amo, porque me dão honra, porque não decaraçai, porque declaro que eu sou, ai decomachai, eu ainda não mudei, sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Muitos estão se ungindo por si mesmos, mas eu ainda unjo os meus, eu ainda separo na terra homem e mulher para fazer a minha obra, para andar segundo o meu coração, diz o Senhor nesta manhã de Oracamaio. Ercamaraçu, Rechebedecai, Anau, Echemico, Aná. Neia show, ai decomanai, foi assim com Davi naquela manhã, né, ou naquela tarde, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar nesta manhã, Eremion decamachai, quando Davi chegou ao Salmo 23 se cumpriu, ai xalai, Samuel derramou o óleo puríssimo de azeite, confirmando a unção que Deus determinou para Davi.
Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelos homens. Mas o que prevaleceu foi o que Deus escolheu. E agora Saul está diante de um desafio. Saul está diante de uma afronta. O Jandecai, o exército de Israel está abatido. O exército de Israel está com medo. O exército de Israel está em pânico. O gigante desce e começa a zombar de Israel. E começa, aleluia, a afrontar a Israel. E Davi, depois da unção, volta para o campo de novo. Continua lá cuidando das ovelhas. E numa bela manhã, seu pai fala: filho meu, vai lá aonde os seus irmãos estão acampados. Vai levar para eles mantimentos. E vai lá para saber como é que eles estão. Como é que está o exército? E me traga notícia, meu filho. Pega os jumentos. Coloca, aleluia, os mantimentos. E vai lá. E quando Davi saiu de madrugada e levou os alimentos que o seu pai ordenou, Davi chega no acampamento, entrega a carga para um dos soldados e pergunta para os irmãos o que está acontecendo. E quando Davi está ali conversando com seus irmãos, vem o gigante, vem Golias. E Golias começa a debochar de Israel. E aí, todo mundo, quando vê Golias vindo, foge. O exército de Israel foge da afronta do inimigo. E todos diziam ali: tu viu aquele homem que está subindo? Ele sobe para afrontar a Israel todos os dias. Mas o nosso rei diz que aquele que derrotar ele vai dar grande poder e riqueza. E o prêmio maior, Davi, será a sua filha Mical. Ele dará como esposa. E Davi está escutando todo mundo falar. Aí Davi fala: mas quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, isso é muito forte, muito profundo. É a certeza de quem... Manaia. Davi tinha a certeza de quem era o Deus de Israel. E o povo lhe tornou a falar novamente as palavras, dizendo: assim farão os homens que o ferir. E quando Eliabe, o irmão de Davi, ouve, que é o irmão mais velho, Eliabe está com o coração inflamado, por causa que Davi foi escolhido e ele não. Ele começa a irar-se contra Davi. Aí ele fala assim: por que você veio aqui? Tu deixou lá aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço que tua presunção, tua maldade, que desce aqui para ver a peleja. Aí Davi olha para Eliabe e fala: o que eu fiz para você, hein? Por que razão você está me tratando dessa forma? Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, tá vindo revelação do céu. Irmão, como é triste a pessoa que tem inveja do outro. Como é triste uma pessoa que sente ciúme do seu chamado, do meu chamado. É uma pessoa que ela não vai te tolerar. Ela não vai gostar de mim, não vai gostar de você. Porque o coração dela está inflamado.
Satanás já tinha entrado no coração de Eliabe com inveja. Oremachai. Decamassui. Já tinha inflamado o coração de Eliabe. Eita, meu pai. Eita, Jesus, é forte. Eliabe estava ressentido. Separou ele. Ungiu ele. E eu não recebi. Eu sou um soldado do exército do rei Saul. E Deus não me escolheu. Ora, macheia, canta, nai. Orimiaçai. Tem muita gente esperando reconhecimento de homens. Tem muita gente esperando, estando na obra, esperando reconhecimento de homens. Ora, baixai, decouve a nécia. Mas quem recebe de Deus não está preocupado com os homens. Está preocupado como Davi em honrar a Deus. Em honrar o Senhor. E Davi está ali. E aí Davi não foi se envolver com Eliabe, não. Davi se desviou e foi falar com outras pessoas. E ouvindo as palavras que Davi estava falando, vieram falar para Saul. E Saul mandou buscar Davi. Não perca tempo com gente ciumenta, intrigueira, fofoqueira. Não. Não senta em roda. Salmo primeiro. Vamos pegar Salmo primeiro nessa manhã? Não senta na roda de escarnecedor. Antes tem prazer de meditar na lei do teu Deus. Dia e noite. Foi isso que Davi fez. Davi falou, não vou perder tempo com você, não. Eu não vou perder tempo com você, Eliabe. Porque você está irado, você está inflamado. Seu coração está turbado. Demônio já entrou. Então eu não vou perder tempo com você. Davi foi para outro lugar. Sabe o que Deus está falando? Sai da roda. Sai do... Corta esse tipo... Se você está no meio desse tipo de relacionamento com pessoas dessa forma, o Senhor está falando aqui, a palavra de Deus, ela não volta vazia. O Senhor está mandando, ó, corta esse tipo de relacionamento na sua vida. Gente ciumenta, gente fofoqueira, gente contendeira, gente que fala e não faz nada. Olha baixoria. Gente que só traz contenda, fofoca, confusão. Tira o fofoqueiro. Jesus está falando para alguém nesta manhã aqui. Tira o fofoqueiro da sua casa. Você quer ser abençoado? Corta. Tira essas pessoas da sua mesa. Labaxaramanai. Tira essas pessoas da sua mesa. Põe Davi para sentar na sua mesa. Põe Samuel para sentar na sua mesa. Mas arranca o Eliabe. Arranca os invejosos. Arranca os fofoqueiros. Arranca. Mecaia Sória. Erkemanahai. Ai, eu estou sentindo, papai. O negócio hoje está forte nessa live. Ai, Amachai. Arranca da tua mesa. Quem não é de Deus. Quem não acrescenta na sua vida, quem não recebe, quem não traz crescimento espiritual para a tua vida, arranca, tira da sua casa, tira da sua mesa. Põe para sentar na tua mesa, Davi e Samuel. Ei, chamanai, eu quero. Deus está falando, manda sentar na tua mesa, homem de Deus e mulher de Deus. Come do teu pão, homens de Deus, mulher de Deus. Anda com homem de Deus, anda com mulher de Deus e você vai ser homem de Deus, mulher de Deus. Anda com fofoqueiro, será fofoqueiro. Anda com contendeiro, se torna contendeiro. Ai, de como nasci, ai, oxeremia, ai. Anda com mulher que decamanchouria. Anda com mulher de oração e você vai ser homem, mulher de cai, homem de oração, anda. Se você anda com homens de oração, você vai ser homem de oração. Se você anda com mulher de oração, é homem, aracá, é mulher de oração.
Anda com homem e mulher de Deus. O Senhor tá mandando alguém cortar aqui, ó. Corta da tua mesa. Arranca. Arranca, Eliabe. Arranca os invejosos. Arranca os fofoqueiros. Porque quem traz a fofoca leva. Vou repetir. Quem traz a fofoca para você leva também a fofoca com o seu nome. Eita, meu pai, é forte. Mas Davi falou o quê? Eu vou perder tempo ouvindo as palavras que não me acrescenta nada. Tá aí, ó, irado e não fez nada por Israel. Diz que é soldado. Eu sou lá o cuidadorzinho de ovelha. Eu tô lá no campo, mas eu tenho experiência. Eita, Jesus. Ora, Machai. Eu tô lá no campo, ninguém tá me vendo, mas Deus estava vendo Davi e eu tenho experiência. E ele sabia o que estava falando. Mas aí, quando Saul mandou chamar Davi, Davi foi lá falar com o rei. Aí Davi falou, rei, desfaleça teu coração, não. Não desfaleça por causa de ninguém. Teu servo vai pelejar com esse filisteu. Irmão, aí é a fé da certeza. Coragem, irmão. Davi só tinha ali 17 para 18 anos nessa época. Davi era menino, novinho, adolescente. Aí Saul disse assim para ele, não, você contra esse filisteu, não pode não, pelejar não. Tu é muito jovem, tu é um adolescente, tu é um mocinho. E ele é um homem de guerra desde o seu nascimento. E você não tem experiência. Aí Davi, com ousadia, disse para Davi. Davi disse para Saul, não, teu servo apazenta ovelha lá no campo, para o seu pai. Vinha o leão e o urso para tomar das ovelhas do rebanho, eu saía após eles e os feria e livrei da boca do leão, da boca do urso, e eu lançava-se pela barba e os matava. Assim feria o teu servo o leão e o urso. Assim será esse... Olha, irmão, isso é a certeza. A experiência, o campo da Olais. É minha. Não é? Deus está... Eita, é profundo nessa manhã. Deus está dando experiência. Deus... Menecóvia. Deus te colocou neste camaua, nesta prova, para te amadurecer, para você entender as ferramentas que tem na sua mão e nas minhas mãos, para eu entender o poder que tem esse Deus. Não é as minhas mãos, não é as tuas. Não era o leão, não era o urso que dá. Não, era o próprio Deus, a própria presença do grande El Shaddai. Era o Kyrios, o Senhor dos senhores, que estava com Davi naquele dia e naqueles momentos. E eu feri o leão, meu Senhor. Pois eu vou ferir esse incircunciso filisteu que está afrontando o Deus vivo. E dizia mais Davi, o Senhor me livrou da mão dele. Olha a certeza que Deus era com ele. Me livrou do leão, me livrou do urso, e ele vai me livrar da mão desse incircunciso filisteu. Então disse daí, Davi, então vai embora. E o Senhor seja contigo. Olha, irmão, essa passagem ela é muito profunda. Os marmanjos, o rei, experiente de guerra, Saul era um guerreiro experiente. Todo mundo com medo do tamanho do gigante. Todo mundo com medo da afronta daquele gigante. Mas aí, Saul é esperto. Saul pensa assim, vou pôr a minha armadura nele. Tenho certeza. Imagine. Saul, eu vou pôr a armadura nele. A minha armadura. Porque se ele ganhar, eu também vou ter honra.
eu também vou ser visto pelo povo. Mas aí Davi colocou as vestes de Saul, mas como ele nunca tinha usado uma veste de guerra, ele começou a andar e ele não começou a não ter mobilidade com aquelas vestes. E aí então ele disse para Saul: não posso andar com isso não. Eu nunca experimentei esse tipo de roupa. E Davi tirou toda aquela rompância de Saul que estava sobre ele. Sabe o que Deus está falando nessa manhã para mim, para você, crente? Oremachera Kamahai. Anda com aquilo que Deus te deu. Nossa, meu Pai, é forte. Permaneça naquilo que Deus te deu. Não queira copiar o irmão. Não queira copiar a irmã. Não queira ser o irmão. Porque Deus não é cópia. Ramaio Canaracé. Tem muita gente se apropriando de armadura que não é dele. Deus te deu uma armadura. Deus me deu uma armadura. E a medida é certa. A capa de José era só para José. Jacó confeccionou aquela capa, aquelas vestes só para José. As medidas eram para José. Aquilo que Deus entregou para mim e para você não serve. O que Deus dá para mim não serve para a irmã Sabrina, não serve para o irmão Arimar, não serve para a irmã Cátia, não. O que é da irmã Cátia não serve para mim. Alabachora Kamahai. Tem coisa, irmão, que é particular de Deus comigo e com você. E aqui não abre mão. Eita, Deus lindo! Não abre mão daquilo que Deus te deu. Porque alguém está dizendo, faz assim, faz desse jeito, usa desse jeito. Aramanachai. Não! Continua como Deus te chamou nessa manhã. Permaneça na sã doutrina do Senhor, da forma que Deus quer te usar. Ah, mas fala desse jeito, faz assim, anda assim. Não, anda do jeito que Deus quer que você ande. Nayarabachobia. Oh, meu Pai, e o mistério nessa manhã tá grande. Necaua Shébia. Decancho, Ramanara saio. Davi tirou toda aquela bagunça, aquelas armaduras, aquela espada, o elfa tirou tudo. E foi Davi, o pastorzinho de ovelha. Pegou o cajadinho dele na mão, pegou as pedrinhas do ribeiro, pôs no seu alforjinho, que era uma bolsinha de couro, pegou a sua funda, que era o seu instrumento de proteção no campo, e foi até o filisteu. E o filisteu também veio de encontro a ele. E quando o filisteu vendo Davi, começou a debochar de Davi. Porque Davi era ruivo, Davi era diferente de todo mundo. Então o filisteu disse para Davi: sou algum cão para que tu vires a mim com pau? E o filisteu começou a amaldiçoar Davi pelos seus deuses. Disse o filisteu para Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu, as bestas do campo. Davi, porém, disse, Davi foi ousado, irmão. Tu vem a mim com espada, tu vem com lança, tu vem com escudo, porém, eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Oh, meu Pai, isso é forte. O Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você está afrontando. Hoje mesmo, filisteu, o Senhor entregará nas minhas mãos. Ei, Manacachúbia.
ferirá-te, tirar-te a cabeça. E os corpos ficará no arraial dos filisteus. E darei hoje as aves do céu. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu Deus, é forte esse mistério. Narabachúria. E saberá essa congregação que o Senhor não salva nem com lança, nem com espada, porque o Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas minhas... Sabe o que Deus está vindo? Revelação do céu. Eita! Forte! Aueshmawa. Labore comanácia. A panela que estava formando contra a minha vida, contra a sua vida nesta manhã, Jesus está falando pela palavra. Hoje mesmo. Essa bagunça vai cair por terra. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas Deus está falando a panela, a bagunça, a afronta, o levante, as mentiras, os enganos. Está caindo por terra hoje. É hoje. Jesus não está falando que é amanhã nem depois. É pela palavra. Hoje mesmo. Deus vai esclarecer algo para alguém. Hoje mesmo. A congregação decai. Vai saber que esse Deus não entra em bagunça. Que esse Deus não que esse Deus não luta com as ferramentas de homem. Esse Deus não bate boca. Não justifica. Esse Deus é o Deus da guerra. Ele peleja pela vida de alguém hoje. Amalaçaio. Essa bagunça, essa afronta, esse levante. O Senhor diz, hoje mesmo eu tô pondo basta. Para alguém hoje vai saber a congregação aonde você congrega, que Deus é na tua vida, que Deus é comigo e com você, que não é nessa manchoria. Deus vai fechar a boca do leão nesta manhã. Deus vai pôr a pedra na boca do fofoqueiro, do contendeiro, do intrigueiro. Jesus está entrando hoje em peleja. Jesus está entrando hoje. Ramancho, labarquianácia. Jesus está dizendo, é honra para mim. É o meu nome, Recamanai. Erkemanahai, aonde a inocência, Deus faz justiça. Primeiro anjo sondou a inocência de Daniel por causa de inveja. O negócio hoje é de inveja, irmão, é de ciúme. É crente, birrento, crente ciumento, que precisa de libertação, que tem inveja do seu irmão. A inveja é do diabo. A mentira vem do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é ciumento. Ele é invejoso porque ele inveja o trono de Deus 24 horas. Ele inveja a salvação da minha vida, da sua vida. Porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê o próprio Deus. Porque somos a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele tem ódio de mim, de você. Mas existiu o diabo. E ele fugirá de vós. Oremachai. E Davi, entendendo o que Deus queria, pegou suas ferramentas. Não abre mão das ferramentas que Deus te deu. Ramaia Shébia. Permaneça cai no centro da vontade de Deus. Tem muita gente pagando preço porque pegou a armadura do Saul que não era para pegar. Eita, Jesus não está sabendo andar, não está sabendo se manejar, não está sabendo guerrear, está numa batalha intensa. Foi porque sentou na roda onde não era para sentar, falou aquilo que não era para falar. Oh, remachai! Ai, tem emprestado o ouvido para ouvir aquilo que não é para ouvir, tem emprestado os olhos para aquilo que não é para ver. Tem emprestado a boca para aquilo que não é para falar. Mas sabe o que o Espírito Santo está dizendo essa manhã?
Deus. Empresta os teus olhos para ver a glória de Deus. Empresta a tua boca para Deus usar a tua boca para falar da palavra, para falar da graça, para falar do amor do Senhor. Não empresta a tua boca para fofocar. Não empresta o teu ouvido para ouvir coisas profanas. Não empresta os teus olhos para ver coisas que Deus entristece, Ramá. Ei, Mahachei, Kamanayo, René. Oh, coisa linda, Jesus. Perdão, irmão. Deixa eu tomar uma água aqui. O negócio está forte nesta manhã de oração. E quando o filisteu se levantou e foi até Davi, e Davi correu para combater, e o exército de Israel vendo Davi. Eu imagino Eliabe. Vai morrer. Se eu que sou soldado experiente não fui guerrear esse pastorzinho aí, ó. Ei, Ramai. Mas Deus já estava, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Deus estava com Davi naquele momento. O anjo estava diante de Davi. Manai. E quando Davi pegou a funda, e que Davi, ó, girou, e aquela pedra foi certeiro na testa do gigante. E quando o gigante caiu, eu vou dizer, irmão, que essa pedra não era uma pedra grande, não, irmão, era uma pedra pequena. Se tornou uma bazuca na mão de Davi. Porque não era Davi que estava ali, manejando aquela... Mas o anjo, ó. O anjo. E quando o filisteu caiu, Davi correu, arrancou a espada, a própria espada de Golias, e cortou o pescoço do gigante. Oh, Ramachai. Quantas vezes o inimigo pensa que tem ferramenta que vai nos destruir, que vai nos abater, que vai alabaxar e nos parar. É quando Deus se levanta por nós. É quando Deus mostra para aqueles que duvidam do meu chamado, do teu chamado nesta manhã, que Deus é conosco. Aí o Deus do impossível, Anai Aracamacheia, oh Rabashub de Kamahai. Aí o Deus do impossível se manifesta. Aí o Deus do impossível se levanta e mostra que ele escolhe fora dos padrões do homem. Ele quebra o protocolo. Ele pegou um menino para derrotar um gigante. Ele teve prazer de falar com o menino quando o sacerdote não quis ouvir a voz de Deus. Em 1 Samuel capítulo 3, foi com Samuel aos 17 anos que Deus falou dentro do templo de Siló. Eita, coisa linda! Ai, decamachai! Coisa linda esse Deus! Agora ele pega um molequinho, um mirradinho, um pastorzinho de ovelha, como Eliabe disse. Ei, Camanaia! Pastorzinho de ovelha, o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar, não, pastorzinho de ovelha. Ai, Camanaia! Aí achou, Manaia Sé. Aí Deus dá sabedoria, Deus capacita. Oremanchobria. Aí Deus nos dá entendimento, Deus nos dá. Amai, rachou. Ai, decomai. Aí, o teos, alden, adinatesie. Ou seja, para Deus nada é impossível nesta manhã. Orcamarachai. Ai, porque a sua soberania é divina.
E ele rompe as limitações do homem, porque ele é soberano. Agora todos os exércitos, todos os soldados estão contemplando Davi com a mão, com a cabeça do filisteu na mão, dizendo: bendito o nome do Senhor dos Exércitos! Bendito o nome do Senhor dos Exércitos! Bendito o nome do Senhor dos Exércitos! Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso! Ai, carabachai! Deus confunde os homens na terra. Quando alguém olha e diz: você não é, você não pode. Não, Deus cai. Aí Deus olha lá do céu e fala: não, é esse que eu quero, é essa que eu quero. Aí Deus dá um banho de sangue carmesim, pega a prostituta, limpa ela, como fez com Raabe. E Raabe faz parte da descendência de Davi, o avô de Davi, Obed. E Deus levanta uma prostituta e põe para fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Jesus limpa, Jesus, aí Deus dá um banho, liberta, põe para ser mulher de Deus, profetiza, Amanai, para ser instrumento na casa do nosso Pai. Ai, como a sépia, Deus não mudou. Ai, Camai, aí Deus pega novamente Eremanahai e levanta para a glória dele e mostra que ele é Senhor da casa, Senhor do seu povo. Cheia, e mostra que ele é Deus e acima dele não há outro. E aí o Senhor faz maravilha, o Senhor faz milagre, Nequébia, opera milagre. O Deus do impossível nesta manhã está dizendo: é aquilo que o homem diz que não vai, é aquilo que o homem diz que não pode, é aquilo que o homem acha que tem o controle de Camachore, Anai. Eu não perdi o controle da sua casa, eu não perdi o controle dessa situação, eu não perdi, Anai, a Shébia. É quando o homem diz: não, ela não, ele não. Ai, quem é ele? Quem é ela? Aí papai fala: é meu servo, é minha serva, é barro na minha mão. Ai, Decomanai é escolhido para mim. Ai, Decomachai, Anacamandoria. Aí Teós diz: é escolhido para mim. Aí Deus está dizendo: eu escolhi no ventre da mãe. Antes que formasse, eu já te conhecia. E as nações, Menicomanai, Ercamai, e as nações eu te darei por profeta. Sabe o que Deus está falando nessa manhã? Que ele vai confirmar a unção que te deu e me deu. Eita, coisa linda. Ei, Ramanahashia. Quanto mais os os invejosos, os ciumentos, os caluniadores levantar, mas Deus vai mostrar que ele tem Anaio, porque Jesus foi tão perseguido. Mas Jesus não se deteu com o ciúme, com a inveja, com a fofoca. Chamaram Jesus de Deusebu, chamaram Jesus de endemoniado, que expulsava demônio pelos demônios. Como pode um reino se dividir pelo mesmo reino? Jesus diz: como que diabo vai destruir diabo, que são servos? Não, ela é machai, porque não quiseram aceitar que Jesus era o Messias. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Assim como Davi, segundo o coração de Deus. Sabe que se eu fosse dar uma mensagem, um tema temático para esse Decaia nesta manhã, seria: aquele que tem propósito com Deus não é esquecido por ele. Eita, coisa linda. Vou repetir. Aquele que tem um propósito com Deus não é esquecido por ele. Ramaio, Jesus não tem esquecido de mim na terra. Não tem esquecido de você na terra. Jesus continua nesse barco, nesse campo de batalha. Meniocarassoria. Ai, Diocomanai, ai, derresse, anoremi, ocatai, eleixo, alevarche,
Deus está dizendo, o gigante hoje vai cair. Deus vai entregar na tua mão, na minha mão hoje a vitória. É hoje, não é amanhã não. O Senhor está mandando eu repetir a panela hoje. Essa bagunça que o diabo fez, Jesus está dizendo hoje. Hoje eu estou pondo um basta. Rebanto, recaio, recime cai. Hoje Jesus está colocando um basta. Necamanai, nesta panela. Eita, Jesus, nessa bagunça que o diabo fez, Jesus está dizendo, hoje eu entrego na tua mão a cabeça do filisteu. Hoje eu te mostro a bagunça que estava. Hoje eu revelo para você o oculto. Hoje, mentobria, o que estava escondido eu estou, mandar a súbia, biocomanai revelando, manassé. Ai, tchou. E aí, os irmãos de Davi, eu imagino, quando Davi, com a cabeça do filisteu na mão, foi até Saul e entregou para Saul a cabeça do inimigo. Saul cumpriu com a palavra que ele disse? Quem derrotar o filisteu, vou cobrir de honra, vou dar ouro, vou dar prata, vou dar vestes de honra. Eremanaia. Vou dar veste de honra. E o mais, vou dar minha filha Mical para ser esposa. Vai se tornar o meu genro. Vai fazer parte da família real. Saul cumpriu? Saul cumpriu? Saul não cumpriu com a palavra. Saul não cumpriu a palavra com Davi. Sabe o que Deus fala comigo nesta manhã e com você? Por que você está confiando na palavra do homem? Eita, Jesus, é forte. Por que você está seguro na palavra dos homens? Só porque os homens são grandes? E eu? Por que você não confia em mim? Orebaxaia. Por que você não confia em mim? Por que você não crê que eu tenho o poder de reverter a situação? Aramachuri canta. Por que você não acredita que eu tenho o poder de mudar tudo? Erkemanassúbia. O homem faz a promessa para você, mas ele não cumpre. Mas eu, Deus, sou o Deus que falo e cumpro, porque velo na minha palavra, para se cumprir na vida daqueles que me buscam, na vida daqueles que temem. Hamacho, Hamarate, Yato Shiba Achomahai. Orikaiosu. Deus está falando para alguém. Enquanto você continuar confiando nas promessas de homem, você não verá. Você não verá a minha graça. Você não verá a glória. Você não vai para frente. Enquanto você ficar seguro nas promessas humanas, você não viverá o melhor que eu tenho para você. Mas nesta manhã, escute a voz de Deus. Amanorecia. Põe tua confiança no Senhor. Ai, decomacé. Faz como Davi nesta manhã. Decamachê. Ai, Davi não confiou nas armaduras de Saul. Davi não confiou nas palavras de afronta. Davi só olhou para o céu e disse: eu tenho experiência com esse Deus, Saul. Eu sei que o Senhor é comigo, porque eu matava o urso, eu matava o leão, e as ovelhas não eram decapadas pelo inimigo. Assim vai ser esse circunciso filisteu. Sabe o que é isso? Quem tem intimidade com o reino, quem conhece a voz do pastor, quem conhece quem é o Deus que serve, não se abate diante de peleja, por gigante, por afronta, não se embaraça em fofoca, não se embaraça em panelinha, não se deixa ser tomado por ciúme.
ciúme, por inveja. Não! Quem tem... Necamanchobria. Davi tinha a presença do Espírito Santo com ele. O Espírito Santo, aquele momento que Samuel derramou o óleo da unção na cabeça de Davi. A presença de Deus apossou-se do rei Davi. Mesmo sendo menino, Deus teve prazer de falar com Samuel e o chamou por 3 vezes, porque Samuel não conhecia a voz de Deus, mas a partir daquele dia, aleluia, Samuel não teve dúvida quando Deus falava com ele. Deus se manifestava através da palavra, com revelações, com sinais, com prodígios em Siló. Arrebaxê maramanaia. Sabe o que, papai? Para fechar nessa manhã, tem gigante caindo nessa manhã. O Espírito do Senhor que está sobre mim, que está sobre você, vai apossar de alguém nesta manhã. Você vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ter dúvida mais que é Deus falando. Essa congregação vai saber que Deus te chamou, que te separou, como profeta, como profetiza, como vaso na mão do Senhor, como vaso na mão do oleiro. Deus está falando, vou eu confirmar a tua unção, vou eu confirmar o teu chamado, eu te escolhi. Pode o homem te esquecer, mas o céu não te esqueceu. A promessa está de pé e o nome do Senhor será glorificado. Ai chocomanai, ai derrévia, oh glória, remina suire. Jesus falou nesta manhã, oh coisa boa é a palavra de Deus. Ai, decomachai, eu te convido para estar comigo ali quarta-feira. A partir do meio-dia eu já estou orando na igreja. Mas o culto começa 3 da tarde. Mas se você quiser, começa 2 horas em oração, das 2 às 3, mas a gente começa a orar meio-dia ali. Você é o nosso convidado especial para estar conosco na rua Santo Ivo, 190, Adebrai Jardim, Piraporinha, num poderoso culto de tarde de libertação. Irmão, ainda estou sentindo a presença, ai, choramai, de Deus nessa manhã, uma coisa gloriosa. Herkamachai, Deus está curando pessoas nessa manhã. Deus está abrindo porta, Jesus está mandando eu falar, Jesus está dizendo, eu estou abrindo porta, Arabachou, eu estou abrindo a porta que não vai te atrapalhar estar na minha casa, fazer a minha obra, mas eu sei das tuas necessidades, Arkamachurianda, não se preocupe, Arkamanai, aquieta teu coração nesta manhã, o Senhor está dizendo, aquietai-vos e saber, Achomenai, que Ele é Deus, vai ser exaltado na tua vida, na minha vida, Ndekeminchobria, Deus ainda está neste Kemerrai. Deus está agindo no impossível para o seu povo nesta manhã. Creia na Rashi, na Koya, Derrai, Remihai. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui quem vos fala, missionária Simone Noronha. Amanhã nós estaremos às 6 horas da manhã com a live Bom Dia com o Espírito Santo. Amanhã o encerramento deste propósito. Irmão, Deus está respondendo a oração deste Manahai. Deus está fazendo coisas grandes. Irmão, como eu falei na abertura dessa live, entra no canal da página que a gente criou e se inscreva lá no meu canal para que a gente possa transmitir, aleluia, o seminário de psicologia esse ano pelo YouTube. Entra lá, missionária Simone Noronha Souza, e entra lá, missionária Noronha, missionária Simone Noronha, entra lá e faça a sua inscrição, nos ajude, divulgue nas suas redes sociais, e nos ajude a alcançar as pessoas para a gente poder transmitir pelo YouTube ao vivo. Em nome de Jesus, até julho eu preciso
chegar aos inscritos para que a gente possa transmitir o seminário de psicologia, que será dia 2, 3 e 4 de julho, ali na rua Santo Ivo 190. O tema deste ano, uma dor emocional, luto, uma dor emocional a ser vencida. Vai estar conosco a doutora Kátia Cupian, psicóloga, esposa do nosso digníssimo presidente do campo de Ribeirão Pires, do AD Belém, pastor Wagner Cupian. Vai estar conosco o doutor Diego Luz e doutora Simone, que sou eu. Vamos estar falando de temas muito importantes sobre a morte, vencendo a morte, o medo da morte, a importância do luto, as dores emocionais causadas pelo luto. E você, a sua igreja, é o nosso convidado especial. É um projeto que eu já estou no 5º ano da psicologia, né? Do projeto Psicologia e Vida Cristã. E você e a sua igreja é o nosso convidado especial. Deus abençoe meus irmãos que estiveram comigo, irmã Adriana, nossa irmã Kátia, nosso irmão Erimar, nossa irmã Aline, lá em Portugal, até Portugal essa manhã, minha sobrinha. Deus abençoe, Aline, sua vida, sua casa, minha filha, sua família. Jesus está cuidando e vai continuar cuidando. Que Deus abençoe cada irmão que entrou aí, nossa avó Cedine, os irmãos que sempre participam, a irmã Simone Chiquinelli. Deus abençoe cada vida, cada irmão nessa live. Que nessa manhã Deus possa cumprir as promessas na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Jesus abençoe você grandemente nesse final de semana. Que o Espírito do Senhor derrame sobre a sua casa salvação, bênção, libertação. Guarde a palavra nesta manhã. Aquele que tem propósito com Deus. Alebachuri canta lamanaia. Deus vai derramar poder, vai fazer grandes coisas. Oremachai, Deus não esquece aquele que tem propósito com Deus. Deus não esquece ele. Deus cumpre as promessas. Crê nesta manhã, em o nome de Jesus. Temos um poderoso círculo de oração, terça-feira, das 7h30 a meio-dia. Você é o nosso convidado especial. Nas quinta-feira, das 7h30 às 9h. Sexta-feira, às 19 horas até às 21 horas. Tem ciclo de oração à noite na nossa igreja. Você que precisa e gosta de se encher da presença de Deus, venha estar conosco nos cultos. Terça-feira, culto público. Quarta-feira à tarde, tarde de libertação. Domingo à noite, um poderoso culto a partir das 18 horas aí na Debrais, Jardim Piraporinha. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a sua vida. Quero orar nessa manhã, agradecendo a Deus por tudo que Ele falou, por tudo que Ele ministrou na minha vida e na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer nesta manhã por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem respondido às orações dessa live. Continua, Pai, fazendo maravilhas, continua revelando mistérios através da Tua palavra, que possamos a cada dia, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos. Usa a minha vida, usa a vida do Teu povo também. Labai Orkernahai, que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Jesus, cura as enfermidades, cura, meu Pai, a alma, cura o espírito. Senhor, todo desespero, todo medo, todo pavor, toda insegurança, joga por terra. Senhor, tenha particular com o Teu povo, tenha profundidade conosco. Continua abençoando esse projeto, essa live. Teu nome seja glorificado, Teu nome seja exaltado. Jesus, eu quero te agradecer pela vitória que eu alcancei essa semana, por tudo que o Senhor Harkamaratia tem feito na minha vida. Abençoa a Aline em Portugal, abençoa o irmão Gilson, abençoa a sua casa, sua família, os irmãos que estão ali. Oh, meu Pai, que estão morando em Portugal, desperta a tua igreja na terra, desperta o teu povo nos Estados Unidos, na Espanha, Pai, na América Latina, no Brasil, em todos os lugares desse Brasil e deste mundo. Pai, lembra-te de nós, responde para nós, joga por terra os gigantes que se levantou nesta manhã.
tudo aquilo que os nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, mas o Senhor tudo vê e tudo ouve. Pai, hoje o Senhor diz que as afrontas, o inimigo está sendo derrotado, seja na doença, seja, meu Pai, no desemprego, seja na desarmonia desta família, de um casamento que foi destruído. Meu Pai, restitui, constrói, Pai, porque Tu és o Deus de restituição, o Deus de restauração. Jesus, fica com o Teu povo e abençoa a Tua igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Bom dia com o Espírito Santo. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu amor eterno esteja comigo e com você hoje e para sempre nesta igreja, e que este amor cada dia possa crescer em meu coração e em teu coração. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui, missionária Simone. Amanhã, às 6 horas, estaremos aqui, em nome de Jesus, encerrando este propósito. O Deus do impossível. Deus abençoe e tenha um ótimo sábado.